E aí, beleza? Tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 37. Agora a gente vai aprofundar nossos conhecimentos resolvendo 8 questões sobre extração. Vão ser questões da USP, Unesp, Unicamp, Enem, beleza? Vamos ver como que elas estão distribuídas aí? Então, as 8 questões, né? 2 do Enem, 2 da Unesp, 2 da Unicamp e 2 da FUVEST. Vão ser 6 questões teste e 2 questões dissertativas que, como a gente sabe, demora mais para fazer. A nossa primeira questão está aqui. Então, Enem 2010, prova amarela. Como sempre, né, 10 segundos aí para você pausar, usar para ler a questão, pausa para mais tempo que eu já vou resolver na sequência. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Então, a gente sempre lê a chave primeiro. Então, a gente tem que identificar as operações físicas de separação de misturas. Em uma visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejadas em mesas alimentadoras, que a conduzem para moendas. Moendas moem, né? Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarada, toda a cana é transportada por esteiras e passa por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Então, primeiro ele passou no eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Após se esmagar a cana, né, nas moendas, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Então, esmaga e separa, né, esmaga a cana e o bagaço é levado para a caldeira, onde vai ser queimado, vai ter combustão para gerar vapor e energia para toda a usina. O caldo primário, né, esse resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Beleza. Então, aqui, né, operações físicas de separação 1, 2, 3. Então, 1, separação mecânica, separação magnética, imantação ou imantação. Então, a gente viu aqui, né, que é passar, né, por um eletroímã para retirada de materiais metálicos. Estranho pensar em materiais metálicos lá, né? Mas pode ter algum e pode ser uma coisa que eles tenham que fazer mesmo. Então, por ser um eletroímã, ou é separação magnética ou imantação, mas eu nunca vi usar esse nome. Então, separação magnética, provavelmente, a gente exclui a separação mecânica. O segundo é esmagar a cana e levar o bagaço para gerar vapor e energia para toda a usina. Então, é extração, combustão ou destilação. Destilação não é. O que a gente tem que ver aqui? Que destilação não faz sentido, né? Porque você esmaga, você está extraindo e você leva o bagaço para queimar. Só que no texto ele falou que são operações físicas de separação. Como são separações físicas, a única que é física que é esmagar a cana. Esse bagaço sendo queimado para gerar energia, né? Gerar vapor para gerar energia para a usina, é a combustão, que não é uma operação física, tudo bem? Então, por isso que a gente exclui a combustão, a gente já chegaria que é a alternativa C. Só para confirmar, né? Aqui, o caldo primário resultante passa por filtros e sofre o tratamento para virar açúcar refinado. Então, passar por filtros, né? Filtração, pode ser que esse filtro, se for uma peneira, né? Que é também por tamanho, pode ser peneiração, mas não faz sentido. Decantação não tem nada a ver. Decantação é aquela por diferença de densidade. Por isso a gente chega na alternativa C. Belezinha? Qualquer dúvida, deixa um comentário, hein? Vamos pro próximo? Enem 2016, prova amarela. 10 segundos para você pausar aí, para você ter o tempo necessário. Tenta resolver em 2 minutinhos, 3, que eu já vou ler e fazer na sequência. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, sauna úmida, parede, folhas, saída de vapor, gerador de vapor. Separação,
Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Então essas folhas são colocadas aqui. Em seguida, coloca as folhas na saída de vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. O processo de separação responsável pela aromatização promovida é... Então, pessoal, assim como quando a gente vai fazer perfumes, que a gente viu na aula, essa é uma separação bem diferentona, que está sendo mostrada aqui. Quando a gente está fazendo perfumes, a gente quer extrair uma substância que dá o aroma. O que está tirando essa substância que dá o aroma, que aromatiza a sauna? Então, as substâncias que dão esse cheiro, que dão esse aroma, do eucalipto, do capim-cidreira, estão nas folhas, vem o vapor e remove essa substância e aromatiza toda a sala. Isso é uma filtração? Não, nada a ver. Não tem filtro aqui. É uma destilação? Não, destilação, você lembra, você tem aquela mistura, você separa por ponto de ebulição. Você tem passando para a fase gasosa e sendo, por exemplo, destilação simples, né? Passando para a fase gasosa e condensando no condensador sendo coletado, e o outro com um ponto de ebulição bem diferente, não. Então aqui você tem esse ponto de ebulição? Não. Extração por arraste? Sim, extração por arraste. A gente está tendo aqui uma extração, igual quando a gente viu na aula, se você assistiu ou não, se você não assistiu, volta lá para olhar, igual a Taput preparando perfumes. Então você coloca um solvente líquido para preparar o perfume, você extrai uma substância que vai ser utilizada para aromatizar. Só que aqui, em vez de você estar utilizando um solvente líquido, você está utilizando um vapor. Então é a extração por arraste de vapor. O vapor, passando aqui o vapor, né, pode estar condensando, arrastando, vai dissolver, vai remover essa substância que dá o aroma e espalhar pela sala. Então é uma extração, sim. Sublimação, a gente não tem nenhuma informação sobre alguma substância que sublima aqui. Decantação sólido-líquido? Não, decantação sólido-líquido é uma separação por densidade, né? Onde o sólido vai ao fundo, decantação sólido-líquido teria que... Não tem nada a ver. Não tem essa separação aqui. Então é uma extração diferentona. Então a gente tem que ficar esperto com essas extrações diferentonas, porque apareceu aqui nessa questão. Beleza? Legal, né? Vamos para o próximo? Unesp 2006, primeira fase aqui pra gente. Então, bem rápido, tenta resolver aí em 10 segundos que eu já vou resolver na sequência. Bugou, ficou 0 aqui, mas vamos continuar assim. A preparação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos envolvem, em ordem de acontecimento, os seguintes processos: filtração, dissolução, filtração, extração, extração, filtração, extração, decantação, dissolução, decantação. A gente viu em aula, né? Então tem aqui um pacotinho de chá, você coloca a água quente. O que você faz primeiro? Qual que é a primeira coisa? Quando a água quente entra em contato aqui com a matriz, né? Camomila, hibisco, vai ter primeiro uma extração, vai extrair a substância de interesse. Essa extração da substância de interesse vai, né, dar o gosto, o aroma para o líquido, né, que vai para cá, e depois esse sólido, essa matriz, vai ser filtrada. Porque você não quer que essa matriz, né, que a camomila, que as folhas de hibisco, entrem no seu chá. Então, primeiro a gente tem uma extração do que interessa e depois uma filtração, conforme a gente viu em aula e tá vendo aqui na nosso videozinho. Beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo? Unesp 2013, primeira fase, nossa quarta questão aí. Então, pausa para mais tempo, tenta resolver, cuidado para não se atrapalhar e eu já vou responder na sequência. De acordo com o que mostra a figura, a extração da vanilina a partir das fontes naturais se dá por irrigação, decantação, destilação, infiltração ou dissolução. Então, a gente tem aqui um líquido, uma bomba que está puxando esse líquido vem para cá, líquido de novo, cai em cima desse fiozinho vermelho que são as vagens. Esse líquido está numa temperatura de 38 a 49, pelo visto ele fica circulando aqui. Precisava ler o texto? Não, dá para responder já, mas vamos ler o texto porque enriquece a nossa vida aí, né? A vanilina
4-hidroxi-3-metoxibenzadeído, fórmula C8H8O3, é responsável pelo aroma e sabor de baunilha, muito apreciados no mundo inteiro. Adoro fazer bolo de farinha só com água e pôr bastante baunilha. É um bolo de baunilha, fica uma delícia. É obtido tradicionalmente das vagens, também chamada de favas. Ah, então essas vagens são favas. De uma orquídea tropical, a Vanilla planifolia. A figura mostra um processo de extração da vanilina a partir de vagens da orquídea espalhadas sobre a bandeja perfurada em tanques de aço, então tá, tudo é aço, usando etanol 60% volume como solvente. Em geral, a extração dura 2 semanas. Então tem várias baunilhas, né, pessoal? Tem a baunilha vagem, tem a baunilha aquela que a gente compra, que é o caldinho. Então, não sei, tem a sintética, não sei como é que eles fazem, mas essa daqui, ele tá circulando e tá extraindo, né, essa vanilina da baunilha, pra gente preparar a baunilha. Isso daqui é uma irrigação? Pode ser, né? Tá irrigando aqui, vamos guardar a irrigação. B, decantação. Olha, o texto te falou, de acordo com o que mostra a figura, a extração da vanilina a partir das fontes naturais se dá. Então, essa extração é uma extração. Ela tá se dando por uma decantação? Não. Tem extração com decantação? Tem. A extração líquido-líquido, né, que a gente viu em aula, que envolve ali uma decantação. Mas aqui não. O líquido está caindo em cima da vagem, ele extrai um pouquinho, né, ali no contato do líquido, do sólido com o líquido, vai para cá. Então, esse líquido tá com vanilina. Esse líquido com vanilina aquecido é bombeado, cai aqui de novo, e esse líquido caindo em cima aqui vai extraindo. Então, não tem nada a ver a decantação. Destilação, piorou, nada a ver. Infiltração, tá se infiltrando nas vagens, dá para pensar uma coisa assim. Dissolução, dissolução é a melhor alternativa. Por quê? A gente tem que lembrar que essa extração com solvente, às vezes a gente também, né, viu como dissolução fracionada, que é aquela extração simplificada, né, que eu expliquei em aula. Quando a matriz é simples, você não pensa muito em solvente, as extrações, elas envolvem essa dissolução. Então, você tem uma substância, a vanilina, que você quer dissolver ela nesse solvente. Então, você quer fazer a dissolução da vanilina, né, a 4-hidroxi-3-metoxibenzadeído, você quer fazer essa dissolução, você quer solubilizar essa substância no solvente. Então, por isso, essa extração se dá por uma dissolução. Então, não é decantação, não é destilação, é dissolução. Pode ter causado aí alguma confusão essa questão da irrigação, da infiltração, mas o procedimento de extração é pela solubilidade e interações intermoleculares numa dissolução. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário ou dá uma olhadinha na aula teórica. Vamos para o próximo? Aqui, pessoal, só para lembrar, né? Curte o vídeo, se inscreve se você não é inscrito, que você vai me ajudar muito aí a fazer o canal crescer, chegar em mais pessoas, e eu fico muito feliz também. Beleza? Vamos continuar com as outras questões? Unicamp 2016, primeira fase. Vamos ver, então. 10 segundos, pausa para mais tempo, tenta resolver e vê aí como que isso se relaciona com o que a gente viu na nossa playlist. E aí, tentou resolver? Vamos lá, hein? Não tem uma chavezinha em cima, né? Mas tá falando de fusão, liquefação, ferro. Vamos ler o texto inteiro, porque não tem aquela chave pequenininha em cima das alternativas. Então, as empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a satisfação do consumidor e a preservação dos materiais que estão sujeitos ao processo de limpeza. No caso do vestuário, é muito comum encontrarmos a recomendação para fazer o teste de firmeza das cores, em negrito, para garantir que a roupa não será danificada no processo de lavagem. Esse teste consiste em molhar uma pequena parte da roupa e colocá-la sobre uma superfície plana, então, numa tábua de passar, numa mesa. Em seguida, coloca-se um pano branco de algodão sobre a sua superfície, ali onde está molhado, e passa um ferro bem quente em cima, né? Pelo que eu estou entendendo. Se o pano branco ficar manchado,
Então saiu tinta da roupa para esse pano branco que você usou. Se esse pano branco ficar manchado, sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste, como que chama o teste? Firmeza das cores. Então essa cor saiu da sua roupa, dessa calça, passou para o algodão quando ele estava molhado, em contato e com ferro quente. Então sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste ocorreu um processo de fusão do corante. O que é fusão? Fusão é passar do sólido para o líquido. Não derreteu, não aconteceu isso. E o ferro quente é utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido? O ferro ali em cima até aumenta um pouco a pressão sobre o tecido, mas não tem nada a ver essa fusão aqui. Liquefação do corante. Então o corante estava gás e passou para o líquido? Também nada a ver, nem vou ler o resto. E o ferro é utilizado para acelerar o processo? Pode ser, mas não é liquefação. Condensar o corante, condensar e liquefazer, né, só diferencia de vapor e gás. Então, condensação também é passar do vapor para o líquido. Então, o corante estava vapor, passou para o líquido? Não. Dissolução do corante? Sim, pessoal. Esse processo, né, que a gente viu aqui de pôr o pano branco molhado, molhar a roupa, pôr um pano branco e vir com o ferro quente, é uma dissolução do corante. Isso daqui que a gente está fazendo é uma extração. O solvente ali é a água e o ferro quente ele é utilizado para acelerar o processo, porque aí vai aumentar a solubilidade do corante, porque aquela água vai ficar quente, né? E aí vai acelerar o processo. Então isso daqui é uma extração do corante da roupa. Se essa roupa estiver perdendo corante, você não vai pôr ela com outras, porque aí você vai manchar suas roupas. Vamos ver a taxa de acerto, 55%, uma questão considerada mediana, uma dificuldade média, beleza? Então, uma extração esquisitona que o texto nem fala, mas isso é uma extração, tá bom? Legal, né? Eu esqueci de comentar, né? Liquefação, condensação, elas ocorrem com diminuição de temperatura. Então, além disso daqui não acontecer, ele colocou um ferro quente, então com aquecimento não teria como liquefazer nem condensar, porque esses processos você tem que diminuir a temperatura, remover calor do ambiente, né? Você estava fornecendo calor com o ferro quente. Então tá errado também por isso, tá bom? Vamos para o próximo agora? Unicamp 2005, segunda fase. É um molde antigo, tem 3 itens, não é assim mais, tá? Mas a gente vai utilizar para treinar nossos conhecimentos e eu coloquei um espaço de resolução atual aqui. Pause para mais tempo que eu já vou resolver. Beleza. Pode-se imaginar que o ser humano tenha pintado o próprio corpo com cores e formas procurando imitar os animais multicoloridos e assim adquirir suas qualidades. A rapidez da gazela, a força do tigre, a leveza das aves. A pintura corporal ainda é muito utilizada entre os indígenas brasileiros. Os desenhos, as cores e suas combinações estão relacionadas com solenidades ou atividades a serem realizadas. Para obter um corante vermelho, com o que pintam o corpo, os indígenas brasileiros trituram sementes de urucum, fervendo esse pó em água. Então, tritura a semente de urucum, fervendo esse pó em água. A gente até viu esse processo em aula, tô querendo gravar um shorts com isso, se quiser procura no canal aí. A cor preta é obtida da fruta genipapo ivá. O suco dela é obtido quase incolor, mas depois de esfregado no corpo, em contato com o ar, começa a escurecer até ficar preto. Então, cor vermelha do urucum, cor preta vem do genipapo ivá. No caso do urucum, como se denomina o processo de obtenção do corante usando água? Então, o que foi feito? Moeu e utilizou água quente. Esse processo é a extração. Simples assim. Então, não precisa o nome do processo. Não. Extração. Ele perguntou, nessa época era desse jeito. Hoje em dia, seria perguntado isso e mais alguma coisa. Você teria que deixar isso em destaque. Mas esse processo, né, de moer o pó de urucum e jogar água quente, você extrai a substância que dá a cor vermelha. Cite 2 motivos que justifiquem o uso da água quente no lugar da água fria no processo extrativo. Olha só a resposta do A no B. Isso aqui não acontece mais, hein? No processo extrativo do corante vermelho. Então ele deu a resposta, né, extração aqui no B. Os 2 motivos por que a gente moe, né?
A gente moe para aumentar a área superficial, não foi perguntado, isso ajuda muito. Mas por que a gente utiliza água quente? Porque em temperaturas mais altas, a solubilidade geralmente para 95% dos casos é maior. Então, em temperaturas mais altas, a solubilidade é maior e esse processo extrativo, a extração vai ser mais eficiente e mais rápida. Beleza? Tranquilo, hein? E o C? Alguns dos processos de pintura corporal citados no texto envolvem uma transformação química. Responda sim ou não e justifique. Aqui já está uma coisa que aparece até hoje. Você tem que falar sim ou não. Então você tem que começar com sim, começar com não e aí justificar. Às vezes, né, questões também pedem para você se posicionar se concorda, discorda. Tem que começar concordo, discordo e depois justificar. Então, algum dos processos, a extração ou a do genipapo Ivá, tem uma transformação química? A do urucum, não. A do urucum é uma extração, você remove, tira uma substância e não produz, não tem nenhuma transformação química no processo. Mas a do genipapo Ivá, sim. Porque essa substância ela é extraída incolor e tem uma evidência aqui de uma reação química, que é o quê? Essa substância ser incolor, quando você colocar no corpo e esse corpo em contato com o ar, essa substância em contato com o ar, mudar de cor e escurecer até ficar preto. Isso daqui é uma oxidação, como a gente viu na aula de fenômenos físicos e químicos, tudo bem? Então, sim, tem que começar com sim. Sim, tem uma transformação química. Qual, né? Agora vamos justificar. O suco do genipapo Ivá é quase incolor, mas após certo tempo em contato com o ar escurece. Essa mudança de coloração é uma evidência de que alguma reação química ocorreu. Beleza? Legal, né? Então aqui é uma questão que pega essa questão das separações de misturas e também das transformações físico-químicas. Essa separação, né, da extração não tem nenhuma reação química, nada, por isso é um fenômeno físico. Beleza? Vamos ver as taxas de acerto? Então aqui o pessoal teve uma certa dificuldade, né? Teve um acerto de 2 em 5, foi uma questão considerada mediana. Beleza? Vamos para o próximo agora? FUVEST 2018, primeira fase. Então aqui novamente 10 segundos, pausa, utiliza o tempo necessário, olha o fluxograma, o gráfico, lê, tenta encontrar que eu já vou resolver na sequência. Certo, então o que ocorre com o HCN nas etapas 2 e 3? Então o HCN é um ácido cianídrico, né? Etapas 2 e 3, então amostra 1, etapa 1, amostra 2, etapa 2, amostra 3, etapa 3, amostra 4. Quantidade total de ácido cianídrico em miligrama por quilo, uma barra grande na amostra 2, uma barra 3, uma barra média na amostra 3, uma barra pequenininha na amostra 4. Etapas do processamento da mandioca. Ah, tá, mandioca HCN. Agora vamos ler, a gente só bateu o olho. Então, a mandioca é uma das principais fontes de carboidratos da alimentação brasileira. Inclusive, prefiro mandioca que batata. Mandioca frita é muito mais gostoso. Possui algumas variedades conhecidas popularmente como mandioca brava, devido à sua toxicidade, né? Essa toxicidade se deve à grande quantidade de cianeto de hidrogênio, HCN. Eu falei ácido cianídrico, né? Mas é cianeto de hidrogênio que está aqui. É liberado quando o tecido vegetal é rompido. Então, esse ácido cianídrico, oh meu Deus, esse cianeto de hidrogênio, ele é tóxico e ele tem que ser removido para você conseguir comer essa mandioca e ele que causa toxicidade. Após cada etapa de processamento para a produção da farinha de mandioca seca, então é a última aqui, ó, farinha torrada, representado pelo esquema a seguir, quantificou-se o total de cianeto de hidrogênio nas amostras conforme mostrado no gráfico, que está aqui embaixo, que acompanha o esquema. Então, 1. Mandioca fresca descascada, pegaram a mandioca. Então, etapa 1. Trituraram, só pegaram a mandioca e trituraram. Quando trituraram, tem a mandioca fresca, crua, né? Triturada. Então aqui, ó, a quantidade de HCN nessa amostra. Então o que a gente tem que perceber? HCN, e aqui tá mostrando a quantidade dele. Na amostra 2 tem 140, nananã. Aí prensa, extração do líquido residual. Então eles esmaga e extrai, tira o líquido residual, que eles chamaram aqui de manipoeira. Agora eles têm essa mandioca crua prensada sem o líquido. Aqui a quantidade total de HCN nessa amostra 3 é menor.
e depois eles pegam essa mandioca fresca, triturada e esmagada, prensada e torra a 160 graus. E aí tem a amostra 4, que tem uma quantidade menor ainda de HCN. O que ocorre com o HCN, o cianeto de hidrogênio, nas etapas 2 e 3. Então a gente tem que observar essa diminuição na etapa 2 e na etapa 3. Então diminuiu aqui da amostra 2 para a amostra 3 é a etapa 2, da amostra 3 para a amostra 4 é a etapa 3. Então vamos analisar primeiro a etapa 2. O HCN é insolúvel em água, formando um precipitado. Então, diminuiu a quantidade de cianeto de hidrogênio, porque o ácido cianídrico é insolúvel... Oh, meu Deus, estou falando ácido cianídrico toda hora, me desculpa. Cianeto de hidrogênio. Porque o cianeto de hidrogênio é insolúvel e forma um precipitado. O que eles fizeram aqui? Eles prensaram e extraíram. Tem alguma coisa aqui para prensar e extrair e formar um precipitado? Ó, eles tiraram um líquido residual. Não faz muito sentido isso daqui. O cianeto de hidrogênio é insolúvel em água, formando uma única fase na manipoeira. Ele é insolúvel em água. Então, é estranho porque ó, ele tá na célula e é liberado no tecido vegetal. Bom, pode ser uma única fase na manipoeira. O cianeto de hidrogênio é solúvel em água, sendo levado na manipoeira. Ah, essa aqui faz bastante sentido. Essa questão de insolubilidade não faz sentido, porque, ó, pensa comigo. Você pegou a mandioca e prensou. Prensou, saiu um caldo. Essa quantidade de cianeto de hidrogênio diminuiu porque esse cianeto de hidrogênio dissolveu no caldo, nessa água, e foi embora, foi levado. Por isso que a quantidade de cianeto de hidrogênio diminuiu. Então faz muito sentido ele ser solúvel em água e ser levado pelo líquido residual manipoeira. Por isso que diminuiu. Essa diferença aqui é por causa dessa manipoeira que saiu. Então não é insolúvel. Beleza. Agora na etapa 3. Etapa 3 é pegar essa amostra prensada de mandioca crua, que saiu líquido, e torrar. Quando torra, o HCN é volatilizado durante a torração, sendo liberado ao ar? Possível, ó, porque ele ainda tem uma quantidade grande de cianeto de hidrogênio. Ao torrar, ele evapora, volatiliza, volatilizar, né? É passar para a fase gasosa, evaporar. Evapora e diminui, sai da amostra, e na amostra torrada final, na amostra 4, tem menor. Então faz sentido. O cianeto de hidrogênio permanece na massa torrada? Não. Se permanecesse, a quantidade tinha que ser igual aqui. Ela é menor. Se ela é menor, ó, observa aqui, né, que diminuiu. Se ela diminuiu, não pode ter permanecido na massa, tudo bem? Aqui o comentário da etapa 2, né? Então, o HCN é solúvel em água, né? E por isso que ele reduz, ele dissolve na água e vai levado pela manipoeira. Já na etapa 3, essa torração, pelo que está aparecendo, volatiliza o cianeto de hidrogênio e ele vai para o ar, não permanece constante. Então, a gente pode eliminar isso de permanecer constante e continuar com essa opção. Então, o item D é o melhor, porque faz sentido ele se dissolver na manipoeira e ser levado. É um processo extrativo, que você prensa e o caldo, né? O caldo extrai uma substância de interesse. No caso, o interesse é que você remova, né? Uma extração por prensa. E da etapa 3, você removeu por volatilização durante a torração. Vamos ver por que está errado aqui no E. A 160 graus, a ligação C-AAN é quebrada, degradando as moléculas de HCN. Não é isso aqui. Porque C-AAN é estável, não iria acontecer isso a 160 graus. Não, meio nada a ver, assim. Tá bom? Então, por isso, a alternativa D, taxa de acerto de 50%, né? Uma questão média aí. Por que eu trago a questão, a taxa de acerto? Pra gente ter só uma noção se muita gente acertou, muita gente errou. Não liga muito, assim, pra itens, essas coisas, tá bom? Beleza, então alternativa D. Muito legal. Um processo extrativo para remover o cianeto de hidrogênio. E esse cianeto de hidrogênio residual é removido por volatilização, né? Aquecimento, torra e ele vai para o ar por volatilização. Separação de misturas aí pra gente. Bem legal, né?
Vamos pro próximo? Oi, pessoal, tive que gravar esse exercício de novo que não deu certo, então não liga que eu tô contra a roupa, tá bom? Vamos lá. FUVEST 2022, segunda fase aqui pra gente. É uma questão mais demorada por ser questão de segunda fase. Nas provas da FUVEST, desculpa minha voz também, viu, pessoal? Tô com a voz zoada. Na questão da FUVEST, a gente tem esse espação enorme aqui pra gente responder a nossa questão. Veja que não tem nada aqui, como, por exemplo, aconteceu na questão 2, que tinha um gráfico. Então é só você fazer sua resposta. Aqui, né, 10 segundos para você pausar, ler. Usa aí 20 minutos para responder o A, o B e o C, que eu já vou responder na sequência. Então a gente tem que olhar aqui esse fluxograma e responder esses 3 itens, beleza? Então, questão 1 dessa prova de 2022 é um fluxograma aqui. Vamos ler o texto, vamos com calma, né? Para se obter o café descafeinado, sem que ocorra a perda dos compostos de sabor e aroma, pode-se realizar a extração seletiva, o tema da nossa playlist de exercícios aí. Para promover essa extração, pode-se, por exemplo, utilizar um solvente concentrado com os compostos que não se desejam extrair. Então, você vai utilizar um solvente, você pode usar um solvente concentrado com os compostos que não se deseja extrair. Esquisito isso, né? Vamos ver para a gente entender o que isso quer dizer. Um dos procedimentos para descafeinação do café por extração seletiva é apresentado no diagrama a seguir. Então, café descafeinado, né? Tá aqui no finalzinho. É produzido por essa extração seletiva. Grãos de café crus mais água. Termômetro, né? Cozimento. Então, cozinhou os grãos de café na água, obteve grãos de café e uma solução A. Um símbolozinho aqui para filtro. Filtração da solução em carvão ativado para retenção da cafeína e separação dos grãos. Então, aqui teve uma separação de misturas. Separou os grãos de café 1, que foram para o descarte. Meu gato tá aqui. Da solução, que virou agora a solução B. Certo? Essa solução B é encaminhada para novos grãos de café crus, então outros grãos de café crus, com essa solução B e ou essa D aqui, que a gente vai ver o que é. Então, eles são cozinhados de novo, então cozinha grãos de café com essa solução B e produz, vai ter uma extração aqui nesse processo, né? Uma extração seletiva, pelo que dá para entender, porque o grão na água cozinhando vai extrair substâncias e vai produzir o grão de café mais uma solução C. Novamente, passa no filtro de solução de carvão ativado para reter a cafeína e separar os grãos. Separação de misturas, você tem os grãos de café descafeinados e a solução D. Essa solução D volta para ser cozida com grãos novamente. Então, esse grão pode ser cozido ou com a solução B ou com a D. E esse grão de café descafeinado é usado para fazer o café descafeinado comercial. Beleza. Complexo, difícil, mas vamos entender aí, né? Vamos voltar para esse gráfico a partir das perguntas aí do texto. Então, com base nas informações do texto e no diagrama e seus conhecimentos, responda entre as soluções A, B, C e D, qual ou quais podem ser consideradas descafeinadas. Então, aqui tem a solução A, que veio o quê? Água, virou solução A, né, por causa da extração. Solução B, né, depois de passar por filtro, veio aqui, cozinhou com outros grãos, produziu a solução C, passou no filtro, solução D. Então, A, B, C ou D, qual pode ser considerada descafeinada? Aqui a gente tem que ver que o carvão ativo é onde retém a cafeína. A gente vai ver isso do carvão ativado na aula de separação de misturas, mas eles têm esse carvão ativado, né? Ele tem poros, né? É um sólido preto que pode reter as substâncias. A gente vai ver isso na separação de misturas para reter cor, sabor, odor da água. Então, para ter uma água límpida, cristalina, sem odores, eles utilizam o carvão ativado, tudo bem? E aqui ele está sendo utilizado para reter a cafeína. Na separação de misturas
Desculpa, no tratamento de água, ele é utilizado para reter, inclusive, compostos tóxicos, compostos indesejados para a água. Os filtros, né, de água, bebedor, também essas velas, né, também tem carvão ativado. Então, isso é importante a gente saber. Legal. Então, a partir do momento que passar por esse filtro com carvão ativado, vai reter a cafeína. Então, B é descafeinado e D é descafeinado. Aqui, a água com o grão produziu uma solução A que tem cafeína, que foi extraída, e a mesma coisa em C. Essa solução B, quando vem para cá e cozinha com o grão de café, o grão de café solta a cafeína e produz uma solução C, né? Que é a solução B com mais coisas que foi extraída aqui, que forma essa solução C que tem cafeína. Então, a partir daqui tem cafeína e a partir daqui tem cafeína. Então, como que a gente responde isso? Quais podem ser consideradas descafeinadas? Então, a gente simplesmente responde. As soluções B e D podem ser consideradas descafeinadas devido à retenção no carvão ativado. Simples assim. Não precisa complicar mais a sua resposta. Então, item B. Os grãos de café 1 estão descafeinados? Por que eles não são aproveitados para preparar o café? Então, os grãos de café 1 são descartados e eles não são aproveitados para preparar esse café descafeinado, que são esses grãos aqui, né? Que são utilizados para preparar o café descafeinado. Então, primeira coisa, esses grãos são descafeinados? Sim, porque se passou por esse filtro com carvão ativado, aqui, né? E aqui é igual. Então, estes grãos são descafeinados e estes grãos são descafeinados. Agora, por que esse daqui foi descartado e esse não? Isso que é a parte mais complexa desse item que muita gente não deve ter entendido e eu vou tentar te explicar com calma. Então, os grãos de café 1 estão descafeinados? Sim, porque passou pelo carvão ativado que retém a cafeína. Por que eles não são aproveitados para preparar o café? Agora, pessoal, você tem que entender que o texto te falou aqui, ó. Você quer obter café descafeinado sem que ocorra a perda de compostos de sabor e aroma. Pode ser realizada a extração seletiva. Para evitar isso, né, essa extração, utiliza o solvente concentrado com os compostos que não desejam ser extraídos. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse grão de café, ele é o quê? Ele é um fruto, né? Ele é originado do grão de café cru com água. Então, pega o grão de café cru, cozinha com a água e produz a solução A. Essa solução A, quando ela passa no... O que tem aqui? Ela tem cafeína e ela tem várias outras coisas. Então, se você pegar o grão de café e cozinhar na água, vai sair o sabor, vai sair o aroma e vai sair a cafeína. Então, essa solução A tem sabor, aroma e cafeína. Porque você cozinhou o café na água, você preparou o café. Aí, quando você filtra, você tem esse grão de café que é como se fosse o pó do café que a gente joga fora. E você tem, né? Só que não é o pó do café, né? É o grão. Então é como se fosse um grão de café sem cor. Sem cor, não. É um grão de café sem o sabor e sem o aroma que a gente utiliza para preparar o café e sem a cafeína, porque a cafeína ficou no filtro. Então, por isso que ele é descartado, porque ele não tem o sabor e o aroma que a gente utiliza para preparar o café, porque ele foi cozido na água. Agora, por que esse daqui tem isso que é a parte difícil? Por que esse daqui tem o sabor e tem o aroma? Se você conseguir entender por que esse grão de café tem o sabor e tem o aroma e esse não, você é muito inteligente, porque é difícil. Vamos lá. Este foi cozido com água, pegou a solução A, descafeinou e produziu a solução B. Só que esse grão, ele não foi cozido com água. Esse grão de café aqui, ele foi cozido com uma solução que tem sabor e tem aroma. Então, se você pegar um líquido, é como se você pegasse café mesmo, o café que a gente toma, e coloca grão de café para cozer junto. O que vai acontecer com esse grão? Ele não vai, como ele está num líquido que tem sabor, tem aroma,
e tem cafeína também, ele vai liberar a cafeína para essa solução, vai produzir a solução C, só que como no líquido já tem muitas substâncias que dão sabor e dão aroma, esse grão não vai perder as substâncias que dão sabor e aroma para o líquido. Por isso que esse grão tem sabor e aroma e esse não. Ficou complexo, eu vou falar de novo, vamos ver as respostas. Então, este solvente B e essa... Eu falei solvente, né? Essa solução B e essa solução D é o que o texto está chamando de solvente concentrado com os compostos que não se deseja extrair. Quais são os compostos que não se deseja extrair? Os compostos que dão sabor e aroma. Eles estão aqui, eles não desejam extrair eles. Por isso que a gente utiliza aqui para manter um grão com esses compostos. Vamos lá. Então, como que ficaria a resposta? O grão de café 1 é descafeinado? Sim, os grãos de café 1 são descafeinados. Eles não devem ser aproveitados no preparo do café devido a não apresentarem essas substâncias desejáveis, né, para o café, como cor, sabor, aroma, etc. O texto falou do sabor e do aroma, eu que adicionei a cor. Estas devem estar presentes na solução B devido à extração com água. Então, vamos voltar lá para ver. Nossa, desculpa minha voz, eu pessoal tive que regravar esse, minha voz não estava boa. Então, aonde está a cor, o sabor e o aroma? Extraiu a cor, o sabor e o aroma e veio para a solução B. Então, ela está na solução B. Por isso que aquele café é descartado, porque ele não tem essas substâncias que interessam para a gente no café comercial. Agora, já os grãos descafeinados que são comercializados, eles não passam por uma extração com água, eles passam por uma extração com essa solução concentrada. Por isso, né, que esses compostos que não se pretende extrair são aproveitados para fazer uma segunda extração, vamos voltar aqui, para fazer uma segunda extração e produzir esse grão de café descafeinado. Essa parte azul você não precisava colocar, mas é para você entender que um foi extraído com água e perdeu essas substâncias de interesse, e o outro foi extraído com essa solução concentrada. Por isso que, como o líquido está concentrado, ele não consegue perder esses compostos de interesse para a solução. Beleza? É complexo, mas essa parte azul aqui pouca gente colocou, pouca gente entendeu, pouca gente utilizou. Você não precisava colocar, só a parte preta já te dava os pontos que você precisava. Mas para você entender, eu coloquei essa parte azul. E vamos agora responder o C, para a gente fechar já, né? Na etapa de extração dos compostos do café, a partir dos grãos crus, é feito o cozimento, né? Então, aqui tem a extração e aqui tem a extração. Aqui uma extração com água, aqui uma extração com esse solvente concentrado, essa solução B ou D, né? Sabendo-se que o comportamento da solubilidade dos compostos no café é similar ao da maioria dos compostos orgânicos, então segue o padrão aí de 99% das substâncias, que é em maiores temperaturas, maior solubilidade. Não falou aqui, mas é o comportamento padrão. Qual a relação entre a temperatura da água e a eficiência da extração? Justifique sua resposta. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Qual a relação da extração com a eficiência? A relação você tem que começar com isso para o corretor entender. Quanto maior a temperatura da água, maior a eficiência da extração. Essa que é a relação. Por quê? A justificativa é que em maior temperatura se observa uma maior solubilidade. Isso aqui que ele está falando em o comportamento, seguir o comportamento da maioria das substâncias orgânicas. Assim, maiores quantidades de compostos vão se dissolver no solvente utilizado, aumentando a eficiência do processo de extração. Então, na água quente, se solubiliza mais, se dissolve mais, porque a solubilidade é maior, aumentando a eficiência do processo de extração. Beleza? Então, olha, o item C é tranquilo, é só entender da eficiência da extração. O A também é tranquilo, só observar essa separação de misturas, né? Que o carvão ativado retém essas substâncias orgânicas, né, como a cafeína, e na separação, no tratamento de água, a gente vai ver compostos organoclorados, também é utilizado o carvão ativado. O B é o item mais difícil, que aí você tinha que entender
por que que um grão é jogado fora e o outro não. Um foi extraído com água, o outro foi extraído com essa solução concentrada, tudo bem? E aí, como a solução já está concentrada, não consegue mais sair substâncias que dão sabor e aroma do grão para a solução. Por que que não sai substância do grão para a solução? Porque a solução já está concentrada. É uma coisa difícil de sacar, beleza? Então aqui, né, a questão e toda a minha resposta no espaço delimitado, beleza? É uma questão de 2022, então eu não tenho dados sobre taxa de acerto, nada disso. Acredito que deve ter sido uma questão média para difícil por causa do item B. Beleza? Vamos para o próximo. Beleza, agora eu vou voltar com a parte que estava gravada já. É isso, pessoal. Resolvemos 8 questões sobre extração. USP, Unesp, Unicamp, Unesp, bem legal. Fica para a próxima aula. Guarda aí se você estiver cansado suas energias, mas volta, continua na nossa playlist, que a próxima aula vai ser sobre processos de separação de misturas envolvidos no tratamento de água e no tratamento de esgoto. É muito importante, aparece pra caramba e é muito importante socialmente também. Então, continue aí estudando, deixa qualquer dúvida nos comentários que assim que der eu respondo, beleza? Valeu!